Como treinar sua mente para atrair riqueza ilimitada. Eles vão chamar isso de sorte. Vão chamar de coincidência. Vão dizer que você nasceu com algo que eles não têm. Mas eles nunca verão as noites em que você foi para a guerra com as suas próprias dúvidas. As manhãs em que você acordou com nada além de uma visão e um fogo no peito. A riqueza não responde a desejos. Ela se curva apenas diante daqueles que a comandam com toda a força de sua mente, focada, implacável e inabalavelmente clara. Você não nasceu para ser comum. Você não foi colocado aqui para apenas sobreviver. Você está aqui para construir, para se erguer, para moldar a realidade em uma obra-prima forjada pelo pensamento e endurecida pela ação. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe dirá. A riqueza não é algo que você persegue. É algo que você atrai ao se tornar a pessoa que a merece. Ao treinar sua mente para pensar, agir e acreditar como a pessoa que já possui a fortuna. Se você conseguir reter a imagem do seu sucesso de forma tão vívida que ela queime atrás de suas pálpebras, se você conseguir disciplinar seus pensamentos com a precisão de um mestre artesão, então a riqueza não resistirá a você. Ela fluirá para você com a mesma certeza de que o sol nasce, porque não tem outra escolha. Isso não é sobre ficar rico rápido. Não é sobre algum atalho secreto. Isso é sobre se tornar o tipo de pessoa pela qual a riqueza é magnetizada por causa de quem você é, do que você acredita e de como você pensa. Cada fortuna começou com um pensamento. Andrew Carnegie teve o pensamento de que o aço construiria o futuro. Thomas Edison teve o pensamento de que a escuridão poderia ser substituída pela luz. Henry Ford teve o pensamento de que o automóvel não era apenas para os ricos, mas para todo homem que ousasse sonhar. Eles treinaram suas mentes para obedecer à sua visão, para ignorar o ruído do mundo e seguir a música que só eles podiam ouvir. E esse é o começo da riqueza. Veja, sua mente é o centro de comando. É o solo do qual crescem todos os resultados. Se estiver cheia de medo, dúvida e distração, nenhuma quantidade de esforço árduo salvará você. Mas se estiver saturada de crença, clareza e um desejo ardente, nem mesmo 1000 fracassos poderão pará-lo. A riqueza é criada primeiro no invisível. Ela começa no silêncio, na solitude. Nasce no momento em que você decide que sua vida será algo extraordinário, e você apoia essa decisão com uma fé que nunca se curva. Mas a fé sozinha não basta. Você deve pensar não de forma solta, não casualmente, mas deliberadamente, com disciplina, com direção. A maioria das pessoas é como rádios sintonizados em estática, captando cada frequência de medo, fracasso e mediocridade. Elas acordam reagindo, à deriva, rendendo-se ao que quer que a vida jogue em seu caminho. E então se perguntam por que a riqueza as evita. Porque nada muda. Porque a oportunidade parece bater em todas as portas, menos na delas. A resposta é simples: elas nunca treinaram suas mentes. Nunca reivindicaram autoridade sobre seus próprios pensamentos. Nunca decidiram com absoluta convicção que seriam aquelas que venceriam. Você deve se tornar implacável em proteger o templo da sua mente. Deve escolher o que deixa entrar como um rei protege seu castelo. Porque o que entra na sua mente entra na sua vida. Você a preenche com dúvida, fofoca e escassez? Ou a satura com propósito, com visão, com o som do seu futuro chamando seu nome? Os ricos pensam de forma diferente. Eles não olham para o que é, olham para o que poderia ser. Eles não perguntam: eu posso pagar por isso? Eles perguntam: como posso criar isso? Eles não veem os problemas como obstáculos, veem-nos como quebra-cabeças esperando para serem resolvidos pela pura força de vontade. E eles não temem o fracasso. Eles se alimentam dele, porque o fracasso para eles não é derrota, são dados. É direção. É refinamento. Então, como você começa essa transformação? Você começa reivindicando sua mente. Você acorda antes que o mundo comece a gritar. Encontra o silêncio antes do caos. Senta-se com seus pensamentos e decide que tipo de vida está construindo. Você não deixa as notícias, as opiniões dos outros ou os fracassos de ontem escreverem a história de hoje. Você a escreve. Você a cria. Você a projeta como um arquiteto projeta um arranha-céu, não de forma aleatória, mas com intenção. Cada manhã que você se levanta, você programa a sua mente com clareza. Não espero conseguir, mas eu vou conseguir. Não gostaria de ter mais, mas estou me tornando mais. Não um dia, mas hoje é o dia em que eu ajo. A riqueza que você deseja não está fora de você. Ela está esperando do outro lado da sua disciplina. Treine sua mente para ver a abundância nos menores lugares. Treine-a para se concentrar quando o mundo tentar distraí-lo.
Treine-a para persistir quando todos os outros desistirem. Você faz isso diariamente. Não uma vez, não ocasionalmente, mas todo santo dia. Porque o sucesso não é um destino. É um ritmo, um pulso, uma frequência mental na qual você se sintoniza. E quando você faz isso, o mundo começa a se curvar. Agora escute, você será testado. A vida vai lançar tempestades contra você. As pessoas vão duvidar de você. Você vai falhar mais vezes do que pode contar. Mas se sua mente estiver treinada, se estiver forjada na fornalha da fé, da disciplina e da ação, então nada poderá quebrá-lo. E é aí que a riqueza começa a encontrar você. Não porque você tem sorte, mas porque você se tornou o tipo de pessoa em quem a riqueza confia. Não se deixe enganar pelas aparências. O mundo lhe mostrará brilho e ouro, carros velozes e vitórias rápidas, mas esses são os frutos, não as raízes. As raízes estão enterradas no trabalho invisível, nos hábitos sem glamour, nas horas silenciosas onde ninguém está olhando. Ainda assim, você aparece para fazer o que precisa ser feito. A riqueza é uma frequência e sua mente é o transmissor. Ou você está sintonizado na prosperidade ou está transmitindo pobreza sem saber. Escute com atenção, a escassez é um vírus da mente. Ela se espalha através de palavras como eu não posso, isso é demais, pessoas como eu não conseguem isso. Cada vez que você diz isso, mesmo que de brincadeira, você reforça correntes que nunca foram feitas para você usar. Mas a abundância começa com um sussurro, uma voz calma que diz: há mais. Há o suficiente. Há um caminho. Os grandes homens escutaram essa voz. Eles a seguiram pela escuridão quando ninguém mais acreditava porque sabiam de uma coisa. Você deve saber agora: a mente que é treinada para acreditar na abundância sempre a encontrará. Não porque é fácil, mas porque é inevitável. Edison falhou mais de 10.000 vezes ao tentar inventar a lâmpada. Ele estava iludido? Não, ele era dedicado. Ele treinou sua mente para ver cada fracasso não como um fim, mas como um passo à frente. Essa é a mente da riqueza. Disney ouviu que lhe faltava imaginação, foi demitido, rejeitado, faliu. Mas ele tinha algo que a maioria das pessoas nem sequer considera: um projeto mental tão vívido, tão vivo, que ele já podia caminhar pelos portões da Disneyland em sua mente muito antes do mundo real alcançá-lo. Você deve fazer o mesmo. Deve construir a visão em sua mente primeiro. Torne-a tão real, tão tangível que, quando o mundo o chamar de louco, você sorria porque já viu a terra prometida. Isso não é fantasia. Isso é disciplina mental, resiliência mental, alinhamento mental. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações estão em acordo, o mundo começa a se inclinar a seu favor. Você não atrai riqueza implorando para que ela venha. Você a atrai tornando-se inegável, tornando-se tão valioso, tão claro, tão alinhado com o seu propósito que o universo não tem outra escolha a não ser responder. Isso não é filosofia. Isso é lei, como a gravidade, como o tempo. A clareza é o começo do poder. Até que você saiba exatamente o que quer, sua mente se espalhará como poeira no vento. O homem que sabe o que quer e acredita que o terá já detém um poder que o mundo não consegue compreender. Você deve ver isso em detalhes. Não quero ser rico, isso é ruído. Você deve definir. Quanto? Fazendo o quê? Morando onde? Acordando para que tipo de dia? Até que sua visão seja nítida o suficiente para ser pintada, você estará caminhando de olhos vendados. Escreva. Fale em voz alta. Construa isso de forma tão vívida que sua mente não consiga distinguir entre a visão e a realidade. Porque uma vez que seu subconsciente a aceita, seu corpo começará a se mover em alinhamento. É assim que os ricos vivem. Eles agem a partir da identidade de sua visão, não de sua circunstância atual. Eles não esperam que a conta bancária suba antes de pensarem como um proprietário, um líder, um criador. Eles pensam assim agora, porque a riqueza não é um resultado. É um reflexo da sua mentalidade, um reflexo dos seus padrões, um reflexo do que você tolera e do que exige de si mesmo. Eleve seus padrões e assista aos seus resultados se transformarem. Recuse-se a falar como se estivesse quebrado. Recuse-se a pensar em limitações. Recuse-se a andar com aqueles que envenenam sua mente com dúvidas e pequenez. O ambiente importa. O ambiente ao seu redor alimenta seu subconsciente mais do que você imagina. Se você estiver constantemente perto de pessoas que pensam pequeno, sonham pequeno e temem o risco, você encolherá para caber no conforto delas. Mas coloque-se entre visionários, entre aqueles que o impulsionam, o desafiam e exigem mais de você, e sua mente se elevará. Os pensamentos que você pensa são sementes.
Todos os dias você os rega com emoção. Você os alimenta com foco. Você os faz crescer com repetição. Plante as sementes da riqueza. Plante as sementes da abundância. Plante os pensamentos que dizem: eu sou digno. Eu sou capaz. Estou construindo algo que vai me sobreviver. E então comece a trabalhar. Não apenas trabalho no mundo físico, mas trabalho mental. Afirmações diárias, visualização diária, condicionamento mental diário. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas definem metas, mas não reprogramam a mente que criou a escassez em primeiro lugar. Você não pode resolver a escassez apenas com mais esforço. Você a resolve removendo o software da escassez do seu sistema operacional. Delete-o, desinstale-o e instale a verdade de que você é o criador da sua realidade. Que a riqueza não está fora de você, ela está esperando dentro do seu potencial. Está esperando que você acredite. Você não pode superar sua própria autoimagem. Se você se vê como alguém que luta, um sobrevivente, uma vítima, então a riqueza nunca permanecerá, mesmo que chegue. Mas se você se vê como poderoso, como um construtor, como alguém que agrega valor massivo ao mundo, então a riqueza vai grudar em você como a gravidade. Porque a riqueza vai para onde é bem-vinda, onde é respeitada, onde é esperada. Agora, ouça-me bem. Isso não é sobre arrogância. Isso é sobre alinhamento. Você não está dizendo eu mereço riqueza porque sou especial. Você está dizendo eu vou treinar minha mente para me tornar a pessoa que cria riqueza porque tenho algo a oferecer a este mundo. E você tem. Você tem ideias, percepções, talentos, energia. E o mundo está faminto por pessoas que tragam luz, não apenas ruído. É por isso que você deve construir riqueza. Não apenas pelo conforto, por carros ou roupas, mas porque sua riqueza é a sua capacidade de servir, de criar, de expandir o que é possível para todos ao seu redor. O dinheiro não é a raiz de todo o mal. A fraqueza é. O medo é. A ausência de propósito é. O dinheiro é um amplificador. Ele apenas revela mais de quem você já é. Se você é generoso, ele amplifica sua doação. Se você é disciplinado, ele multiplica seu impacto. Se você estiver perdido, ele apenas acelerará o seu colapso. É por isso que sua primeira fortuna deve ser construída na sua mente, não na sua carteira. Porque, sem uma mente treinada, o dinheiro escorrerá pelos seus dedos como areia em uma tempestade. Mas com uma mente treinada, cada dólar se torna uma semente, um soldado marchando em direção à sua visão, uma ferramenta nas mãos do propósito. Você deve parar de pensar como um consumidor. O consumidor espera, consome, reage. Mas o criador decide, inicia, lidera. Treine sua mente para fazer perguntas diferentes. Não o que posso comprar, mas o que posso construir. Não de quanto preciso para me virar, mas até onde posso expandir o que já tenho. Não o que está na moda, mas o que é atemporal, valioso e necessário. A mentalidade de consumidor persegue a ilusão do sucesso. A mentalidade de criador o gera. Pense em Carnegie. Ele não perguntou o que posso ganhar. Ele perguntou que sistema posso construir que produza valor para milhões. Essa é uma pergunta geradora de riqueza, e a riqueza flui para aqueles que resolvem problemas em grande escala. Sua mente deve se tornar orientada para soluções. Cada desafio que você enfrenta é um convite, não para recuar, mas para se erguer. Não para desejar que fosse mais fácil, mas para perguntar: o que estou sendo chamado a me tornar para superar isso? Porque a riqueza não é uma recompensa. É uma responsabilidade, e ela pertence apenas àqueles que conseguem carregar o peso do seu poder sem desabar sob a ilusão da facilidade. Você quer ser rico? Então pare de pedir conforto. Comece a pedir capacidade. Aumente sua capacidade de liderar, de aprender, de suportar, de segurar a tensão entre a visão em seu coração e a realidade em suas mãos. Esse é o espaço onde os campeões são feitos. E aqui está uma verdade que separará você de 97% das pessoas. A riqueza é tediosa. É repetitiva. É feita de pequenos atos de disciplina diários, consistentes e quase invisíveis. Não está nos grandes gestos. Está na escolha de ler em vez de rolar a tela, de investir em vez de gastar, de agir em vez de reclamar. Aqueles que perseguem o ápice da motivação sem a profundidade da transformação nunca manterão a riqueza duradoura. Você deve se apaixonar pela maestria. Maestria dos seus pensamentos, maestria das suas emoções, maestria do seu ofício. Porque quando você domina algo, você se torna insubstituível. E o mercado sempre paga um valor alto pelo que é insubstituível. Mas é aqui que a maioria das pessoas quebra.
Elas querem tudo agora. Querem o resultado sem as raízes. Querem a glória sem o processo doloroso. Você não será essa pessoa. Você será aquele que entende. A riqueza se move em direção àqueles que conseguem adiar a gratificação, que conseguem dizer não ao agora porque veem o que está por vir. A disciplina não é um castigo. É uma preparação. Cada dia que você escolhe a estrutura em vez do caos, cada vez que você controla seus impulsos e se concentra no que importa, você está sintonizando sua mente na frequência da riqueza. E sejamos claros, isso não é sobre privação. Isso é sobre criação. Porque quando sua mente está treinada, você não precisa mais de validação externa para se sentir poderoso. Você não precisa mais se exibir, você simplesmente comparece e faz. Você não busca mais permissão, você se move com convicção. Essa é a diferença entre aqueles que se aventuram e aqueles que dominam. Não é talento. Não é origem. Não é sorte. É mentalidade. Sua mente está trabalhando a seu favor ou contra você. Não há meio termo. Então, como transformá-la em seu maior ativo? Você a programa, como um software. Alimenta-a com pensamentos de riqueza. Repete-os até que pareçam a verdade. Visualiza suas metas até que sejam tão familiares que o fracasso pareça estranho. Você se cerca de pessoas que pensam maior, que vivem com propósito, que não temem o sucesso, elas o esperam. Você remove as distrações como um cirurgião remove um câncer, sem concessões, sem desculpas. Porque você está construindo um império, e impérios não são construídos por pessoas que se entretêm com qualquer distração. Seu foco é a sua fortuna. Proteja-o como ouro. Você também deve treinar suas emoções, porque a jornada para a riqueza não será suave. Haverá secas. Haverá desvios. Haverá dias em que nada funcionará e sua mente implorará para você desistir. É aqui que a resiliência emocional separa os quebrados dos audaciosos. Você deve aprender a agir independentemente dos seus sentimentos. Deve aprender a cumprir a promessa que fez a si mesmo muito tempo depois que o humor no qual você a fez já tenha passado. A mente treinada para a riqueza não depende de motivação. Depende de decisão. Move-se com intenção. Não negocia com a fraqueza. E quando a tempestade vier, e ela virá, você deve se lembrar disto: você não é a tempestade. Você é a força que caminha através dela. A cada contratempo, você fica mais afiado. A cada fracasso, você ganha feedback. A cada rejeição, você refina suas habilidades. É assim que os ricos pensam. Eles não temem a perda, eles a usam. Eles não fogem da adversidade, eles se elevam através dela, porque sabem algo que a maioria das pessoas nunca percebe: o fogo que queima suas desculpas é o mesmo fogo que forja a sua fortuna. Agora chega o ponto de virada, porque nada disso importa, nem o conhecimento, nem os livros, nem a motivação, a menos que você decida, a menos que você cruze a linha invisível entre eu quero e eu vou. O desejo sozinho não basta. O desejo é uma faísca. Mas a decisão é o fogo. Chega um momento em cada vida em que você deve parar de apenas testar a água com o dedo do pé e mergulhar totalmente, sem garantias, sem um mapa, apenas com uma visão, determinação e uma razão que queime mais alto do que qualquer dúvida. O universo não responde à hesitação. Ele responde à audácia, à clareza, à fé inabalável apoiada por uma ação implacável. Pense em Ford. Quando lhe disseram que o motor V8 era impossível, ele não disse talvez eles estejam certos. Ele disse construam assim mesmo. E quando os engenheiros disseram que não dava para fazer, ele disse continuem trabalhando. Não me importa quanto tempo leve. Porque sua mente estava decidida. Sua visão não era negociável. E a realidade se curvou ao poder da sua crença. É assim que a riqueza nasce. Não esperando que as condições sejam perfeitas, mas comandando as condições imperfeitas a obedecerem a uma visão perfeita. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais diplomas. Você não precisa de mais aprovação. Você precisa de mais convicção. Do tipo que não pode ser fingida. Do tipo que transborda da sua voz quando você fala sua visão em voz alta, mesmo quando sua conta bancária diz o contrário. O tipo que move montanhas porque você se recusa a ser movido. Treine sua mente para se tornar imune à rejeição, ao fracasso, ao ruído do mundo, porque o mundo testará sua determinação. Ele lançará distrações, atrasos, dúvidas disfarçadas de lógica. Mas sua mente treinada não vai hesitar, porque você já viu o outro lado. Você viu o que é possível quando um ser humano finalmente assume seu poder total e se recusa a se contentar com uma vida de quietude e desespero. Você deve matar a versão de você que hesita,
que duvida de si mesma, que espera as estrelas se alinharem. Mate essa versão, enterre-a profundamente e erga-se com novos pensamentos, novos padrões, novas regras. Os ricos jogam por regras diferentes porque operam a partir de um paradigma diferente. Eles não perguntam isso é possível, perguntam como posso tornar isso inevitável. Eles não precisam de garantias porque eles são a própria garantia. A mente deles é treinada para esperar o sucesso, para se adaptar quando necessário, para mudar de rumo quando preciso, mas nunca recuar. É assim que você treina a sua mente para atrair riqueza ilimitada. Você a alinha com a verdade. Alimenta-a com visão. Disciplina-a com ação. Expande-a com propósito. E a protege com tudo que você tem. Ninguém pode fazer isso por você. Mas assim que você toma a decisão, assim que assume totalmente o seu poder, tudo muda. Porque a riqueza não é um número. Não é um estilo de vida. É um estado de espírito. É como você caminha, como você pensa, como responde ao caos, à oportunidade, ao fracasso, à vitória. É quem você se torna no processo de criá-la. E quando você se torna a pessoa que pensa, se move e age em harmonia com a abundância, o mundo refletirá isso. Portas se abrirão. Recursos surgirão. Pessoas aparecerão, não por sorte, mas porque agora você é um imã, uma força, uma presença inegável que não pode ser ignorada. Então pare de perseguir. Comece a atrair. Mantenha-se firme. Limpe sua mente. Fixe sua visão. Mova-se com propósito. Fale com poder. Trabalhe como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Isso não é um jogo. Isso é o resto da sua vida. Você está a uma decisão de distância de entrar em um patamar raro onde a riqueza se torna normal. O esforço se torna alegria. O propósito se torna lucro. E a vida deixa de acontecer para você e começa a acontecer através de você. Treine sua mente e o resto seguirá. Porque uma vez que sua mente é rica, o mundo não tem outra escolha a não ser alcançá-lo. Você deve manter em mente o seguinte: a repetição é o escultor do seu destino. Você não se tornará o que visualiza uma única vez. Você se tornará o que visualiza de forma consistente, diária e obsessiva, até que seu cérebro comece a ajustar seus comportamentos, seus padrões e seu ambiente para corresponder a essa autoimagem interior. Isso não é mágica. Isso é biologia. Portanto, ouça esta lição repetidamente, de novo, até que ela seja instalada em seu cérebro e em sua mente subconsciente, até que você veja e realize os resultados que busca.